Boa tarde, meninos. Tudo bem? Boa tarde. Boa. Pessoal, não sei se vocês separaram aí os materiais para fazer junto comigo a aula hoje, mas os materiais que a gente vai precisar para realizar 3 experimentos são materiais simples, porém eles vão elucidar muita coisa aí acerca de física e química, matéria que vocês já estão tendo, né? Então, vocês vão precisar aí de uma moeda, um conta-gotas, eu peguei um de remédio mesmo, pode ser um canudinho, quem não tenha conta-gotas. Vão precisar de 20 centímetros de arame. Eu falei 20 centímetros, mas depois eu fui fazer o teste. Sabe aqueles que amarra pão? Eu descasquei ele, tirei o aramezinho de dentro. Então, esse pedacinho é o suficiente. Vocês vão precisar também de detergente, um pedacinho pequeno de algodão, esse é opcional, 2 corantes, leite integral. Vixe, esqueci meu leite. Só um minutinho que eu vou buscar agorinha. Espera aí um minutinho. Bom, o leite de preferência integral, tem um porquê dele ser integral. Um prato fundo e água. O pedacinho de papel higiênico também é opcional, assim como o algodão. Porque tem gente que não consegue fazer o que eu vou fazer só com o dedo. Ontem mesmo eu estava testando e não estava conseguindo. Aí, com um pedacinho de papel higiênico, você coloca e aí dá um apoiozinho. No meio da experiência, vocês vão entender. Então, é opcional. Quem separou vai fazer comigo, quem não separou, observa aqui comigo. Então, o teaser de hoje, no ano 3 no ano 4, era perguntando quantas gotas d'água cabem em uma moeda. Então, a gente vai descobrir quantas gotas cabem e vamos entender por que forma a gota e assim por diante. Quem chuta aí quantas gotas cabem numa moedinha? Ah, esqueci que esse é o nono 3, nono 4, que eu falo sozinha. Tá achando que era o outro nono. Bom, então já que ninguém chuta nada, eu peguei aqui uma moeda de 5 centavos, porque eu sou uma pessoa rica, então eu peguei de 5 centavos, beleza? Bom, na outra turma, os meninos chutaram que cabia 10 gotas. Vamos tentar, né? Vou colocar aqui um pouquinho de água no meu becker. Tem um pouquinho já no fundo. E agora, com o meu conta-gotas, eu vou tentar colocar as gotinhas aqui. Deixa eu tentar por perto da câmera para vocês verem. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, esse era o chute da outra turma, né? 10 foi. Vamos ver se cabe mais alguma. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, agora escorreu. 17 gotas. Não sei se vocês imaginavam que uma moedinha era capaz de abrigar 17 gotas d'água. Ou se nunca pararam para pensar nisso, né? Antes de eu fazer esse experimento, eu nunca tinha parado para pensar. Meninos, agora a questão é, né? Como que a água consegue parar, deixa eu passar para frente, sobre a moeda, né? Formando ali um abaulamento. Eu não sei se pelo vídeo é possível ver, eu acho que sim. Aí, ó, tá até tremendo aqui a água, mas ela não tá caindo. Minha mão tá seca. Fora aquela gotinha que caiu, minha mão tá seca. Então, como isso é possível? Alguém tem ideia? Luiz Gustavo.
Pode falar. A física que está permitindo isso. E como que a física está permitindo isso, Gustavo? Aí eu já não sei, mas provavelmente vai ser. Mas, assim, você sabe alguma lei da física que explique? Tem alguma ideia? Um chutômetro? Não. Ou a gravidade, sei lá. Gravidade está puxando tudo para baixo, né? Se fosse assim, a moedinha, a água aqui, ela ia escorrer pela lateral da moeda, não? Se fosse só a gravidade agindo. Deve ter mais coisa. Vamos para o segundo experimento, então, meninos. Vou colocar minha moeda aqui. Minha moeda rica, de 5 centavos. Tá raridade moeda no mercado, hein, meninos? Segundo experimento, então, é a experiência do toque mágico, tá? Vou pegar aqui um recipiente, eu não vou pegar o prato por enquanto, mas quem tem o prato pode fazer com o prato. Eu vou também encher d'água aqui, um centímetro mais ou menos é o suficiente. E aí o mais difícil, para mim, foi enrolar esse negocinho aqui, esse araminho, em espiral. Certo? Pela propriedade da física e pela nossa primeira aula que a gente fez no Espaço da Ciência, a gente aprendeu sobre densidade. E a gente sabe que esses arames de aço, né, eles são mais densos que a água. Por ser mais denso, qual que é a tendência do arame, então? Afundar. Afundar, né? É meio óbvio. Vamos tentar, então. Essa aqui que vai papel higiênico, para quem não consegue. Mas agora que eu já fiz várias vezes, eu já estou conseguindo. Testei ontem. Vamos lá, ó, vou tentar colocar aqui. Melhor, vou colocar aqui, vou abaixar minha câmera. Vocês estão enxergando o copo d'água? Não, tá transparente para vocês, né? Aí, agora vocês estão enxergando? Sim ou não? Não está muito centralizado. Agora É sim. porque eu tive que abaixar a tela do notebook para a câmera filmar. Então, por isso eu não estou vendo agora. Então, vamos tentar colocar esse arame aqui sobre a água. Consegui. Uai, mas se o arame é de aço e o aço é mais denso que a água, tá contrariando alguma lei da física aí, não tá? Que lei está sendo contrariada? Nem um chute, Nono? Nem o Gustavo vai chutar, Gustavo? Vou deixar mais uma deixa. Fala, meu bem. Vou deixar mais uma deixa aqui para vocês pensarem. Se a água é menos densa que o ferro, né? Então, o ferro é mais denso, vai para o fundo. Como que os navios, eles conseguem boiar, flutuar no mar? Alguém se arrisca? Que o mar é muito maior que o navio, né? Olha, essa é uma boa Tem muita resposta. água. Tem muita água. Você lembra que a gente fez o experimento da água e do óleo lá na primeira aulinha? E o óleo, ele fazia o que na água? Boia. Boia. Só que eu coloquei menos óleo, né? Quando eu dobrei a quantidade de óleo, aí ele foi para o fundo? Sim ou não? Sim. Ah, o óleo foi para o fundo? Não. Não. Então, não se esqueçam que o conceito de densidade, ele é uma relação entre a massa e o volume. Então, só o volume não manda nessa lei, certo?
Então, mesmo que eu tenha muita água, né? Se eu tiver um pouquinho de ferro, uma bolinha de ferro, tipo uma bolinha de gude, assim, só que feita de ferro, uma esfera de ferro, e eu colocar ela na água, o que vai acontecer com ela? Afundar. Afunda. Então, só o volume não decide, né? É uma relação entre a massa e o volume. Então, aqui, independente de ser água e só um fiozinho de ferro, o fiozinho de ferro continua sendo o mais denso. Aí a questão é, por que que ele não afunda? Alguém já desvendou o mistério? Então, vamos lá. Eu não vou responder ainda. Pessoal, eu vou pegar aqui um palito de dente e vou encharcar a pontinha dele. Sei que vocês não vão ver, porque com detergente. Coloquei aqui, ó. Cadê a câmera? Detergente na ponta, tá? Meu detergente está aqui, o bico do detergente. Não cai o detergente. Peraí, deixa eu só enxugar aqui, senão o outro experimento vai dar errado. Então, a pontinha do meu palito tá com detergente. Olha o que acontece quando eu coloco a pontinha aqui no meio da esfera, ó. Viram? Eu não tô tocando a esfera. Só me fala se vocês estão enxergando ou não, porque eu tô com a tela do notebook abaixada. Sim. Beleza. O que vocês estão vendo? Ah, agora afundou. O que vocês estavam vendo, Luana? Gente, o que vocês estavam vendo? Eu estava com a tela abaixada, eu não Tava consigo adivinhar sendo tipo um pensamento. choque dos elementos. Um tava repelindo o outro até que o ferro afundou. Então, conforme eu cutucava a água, era tipo um choque, assim, né? Aí a esferinha, o metalzinho aqui, ele girava, né? Ó, vou mostrar para vocês agora. Eu vou tentar colocar ele aqui por cima de novo, para ele flutuar. Vamos ver se vai. Não foi. De novo, ó. Foi pro fundo. Agora eu não vou conseguir mais fazer com que ele flutue, mesmo se eu for bem devagar, ó. Agora ele vai afundar, só. Vamos entender o que está acontecendo nessa bruxaria aí. Agora é o terceiro experimento. Esse experimento é mais caro porque vai leite e mantimentos estão muito caros ultimamente. Vocês vão precisar então de leite integral, tá? Um centímetro mais ou menos no prato. E os corantes agora. Então, eu vou colocar aqui, abaixar a câmera de novo. Vocês conversem comigo, que eu não vou enxergar vocês. Aqui é tipo... Como é que fala? Trabalho mediúnico. Eu só ouço, não vejo. Bom, meninas, coloquei aqui o leite. Agora, eu vou colocar um pouquinho de corante nos cantinhos do prato aí. Um pouquinho aqui. Outro pouquinho aqui. Outro pouquinho aqui. Agora eu vou misturar as cores dos corantes. Vou pegar um laranja aqui para ficar mais massa. Fica quieto, não mexe não. Aí, meninas, coloquei 3 pingos verdes e 3 pingos laranjas. Agora, eu vou pegar um pedacinho de algodão, bem pequeno mesmo, e vou embeber ele no detergente aqui. Confia em mim, tô colocando detergente no algodão, ó. Então, agora, observem. Queria que alguém que tem língua falasse para mim o que está observando. Se é que está conseguindo observar. O corante afastou. O corante o quê? Afastou? É.
É, ele afastou, né? Vamos colocar mais um pedacinho de algodão embebido com detergente aqui no canto, ó. Tá vendo a reação? Eu não tô tocando, ó, minha mão tá aqui, eu não tô tocando o prato. Essa mistura tá acontecendo sozinha, esse leite psicodélico aí. Vou fazer a mesma coisa com a pontinha do palito com detergente, ó. Ó, vou tocar aqui. Olha o que que acontece. Que doideira. Esse detergente tá meio estranho. Tá batizado, hein? O verde que sumiu. Eu queria ver o verde. Cadê o verde? Olha que doideira. Tem mais um pouco. Ó. Depois vocês tentam fazer sem o detergente para ver se dá o mesmo efeito. O que será que está acontecendo? Que fenômeno que explica a gota em cima da moeda, a espiral ficar sobre a água e girar com o toque do palito de dente com detergente, e essa mistureba aqui de corante, só também com a pontinha do palito ou com o algodãozinho com detergente também. Alguém conseguiu pensar alguma coisa? Agora que eu tô misturando de verde. Ó, o verde agora que apareceu, hein? Deixa eu colocar mais uma gota de detergente aqui no verde, só para vocês verem. Olha que bonito. Alguém se habilita? Será que o leite é batizado? Será que tem macumba? Que bruxaria é essa? E aí, meninos? Que bruxaria é essa? Tirar o leite aqui, senão já eu derramo. Tô esperando alguém falar alguma coisa. João Gabriel, você tá aí, João? Opa, O que você acha que é, João? é bruxaria. É, não é? Pessoa jogando É macumbeira. macumba na Clara. Na Clara, você curte essas bruxarias? Ixi, tá possuída. Vocês viram a voz dela? Ana Clara, não dá para te ouvir. Tá com... A conexão tá ruim. Luiz Gustavo Tavares, você tá aí? Tô, professor. Tá travando, Ana Clara. E aí, Luiz Gustavo, que macumba é essa? Me conta. Não sei não, professor. Bom, vamos lá tentar entender, então. Se isso fosse na Idade Média, eu ia ser presa. Mas, graças a Deus, não estamos nela. Então, podemos saber o que acontece. Pessoal, na aula passada, que vocês não tiveram, porque foi feriado, eu fiz um outro experimento que é ligado a esse, tá? Aí, nesse outro experimento que eu fiz, eu mostrei por que que a gente consegue perceber a ondulação da água. Então, deixa eu só voltar aqui minha câmera, rapidinho. Aí, porque senão não sei se eu tô fora aqui do quadro. A gente fez um experimento para provar por que que acontece essa ondulação. Aí alguém vai falar assim, ah, professora, por que que acontece essa ondulação? Quem chuta aí?
Força dos ventos. Vento, óbvio, né? Mas o vento tá certo, é o vento que faz a movimentação. Mas por que que então, quando o vento ele venta, né? Por que que então não vai por que que faz isso, ó? Em vez de espirrar água? Lógico, falando de um vento mais brando, né? Se for um tornado, vai levantar tudo. Tem até uma dica ali de amarelo. Porque a gravidade não deixa a água espirrar. Ó, vamos pensar, Júlia. Gravidade é uma força que atrai tudo para o centro da Terra. Beleza, tá correto. Só que aí vem vento, mesmo a gravidade puxando, o vento consegue empurrar aqui a superfície da água, né? Só que quando ele empurra a superfície da água, a água ela não vai assim sozinha. Ela vai toda. E isso dá essa sensação aos nossos olhos de ondulação. Aí, então, eu expliquei que existe uma força intermolecular, chamada força de coesão. Essa força de coesão é porque, assim, a molécula de água, ela chama H2O por quê, meninos? Vocês estão estudando isso lá em Ciências com a Luana. A gente tá. Não, vocês sabem, estão estudando ligação química, não? Vocês aprenderam ligação química covalente, eu sei, eu dou aula para os outros nonos. Ligação química covalente. Tem compartilhamento de elétrons, não é? E a ligação química iônica, a gente tem uma troca de elétrons. Um doa, o outro recebe. Aí forma cátion e ânion, não é não? Então, H2O é porque a molécula de água é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. E esses 2 hidrogênios, eles ficam ligados ao oxigênio, formando um triângulo amoroso. E eles não se soltam. Essa ligação, né, entre esses 3 átomos vai formar aqui esse líquido tão primordial para a existência de vida aqui na Terra, para a gente existir, para tudo. Agora, as moléculas de água, quando eu pego um copo d'água aqui, eu não tenho só uma molécula de água. Quantas eu vou ter? E isso, muito bem, quem não falou nada, mas pensou. Vou ter zilhões de moléculas. É possível calcular quantas moléculas, mas eu sei que eu tenho muitas, né? Na casa dos milhões aí. E essas milhões de moléculas, elas se dão as mãos. Então, uma molécula de água vai pegar outra molécula de água e vai ter uma força entre elas. Como se elas fizessem uma ligação também. É porque é uma ligação. Essa força que as liga se chama força de coesão. Aí, olha só que bonitinha essa imagem. Então, aqui eu tenho H2O, H2O. Entre elas, elas se dão as mãos. Como eu tenho milhões de moléculas de água aqui, todas elas se dão as mãos. E aí, quando o vento empurra uma, ele empurra todas. Porque empurrou uma, a outra vai e puxa. Puxou uma, puxa a outra. Puxou uma, puxa a outra. Como se fosse uma corrente. Certo? E é por isso que aos nossos olhos, quando o vento empurra a água, a gente consegue perceber que ela tem uma coesão, uma ligação. Aí, a pergunta da outra aula, né, que vocês não tiveram, era assim, como que a árvore, tendo aí às vezes 30 metros de altura, o que é muito alto, 40 metros, você pegar as sequoias, elas chegam até 80 metros, elas conseguem fazer uma força contra a lei da gravidade e puxar a água do solo até a copa da árvore. A pergunta, né, o desafio da aula era esse. Aí eu expliquei para os meninos que existe essa força de coesão entre as moléculas de água, e além dessa força, existe uma outra força, chamada força de adesão. Aderir é grudar, colar. Então, a molécula de água, ela circula dentro da planta por capilares. O que são capilares, meninos? Canudos. Só que canudos tão fininhos da espessura de um cabelo, por isso que é capilar. Então, esses canudinhos, né, por onde a água passa, a água consegue aderir à parede do canudo
e ir subindo contra a força da gravidade. E quando uma sobe, puxa a outra, então todas vão subindo, fazendo um gradiente contra a gravidade, tá? Então, coesão mais adesão vai dar origem a um fenômeno chamado capilaridade. A gente percebe esse fenômeno quando a gente pega um canudo e coloca no copinho. A gente percebe que dentro do canudo, o líquido ele fica acima do nível do copo. Eu não estou com canudo aqui, mas se eu pegasse um canudo e colocasse aqui no meu copo, a água ela ia estar um pouco acima do nível dentro do canudo, né? A água de dentro do canudo ia estar um pouco acima do nível do meu copo. Por quê? Porque a água faz essa força de coesão e a força de adesão, dando origem à capilaridade. Aí, para a gente chegar nessa aula, eu precisei reexplicar isso para vocês, porque vocês não tinham tido. Vamos observar na natureza outro fenômeno que está ligado a essas forças de adesão, tá? Perdão, de coesão. Então, vamos compreender o fenômeno. Vocês já viram quando vocês estão em algum lago, represa, que ficam uns insetinhos sobre a água? Valeu, Gustavo. Vocês também já observaram que toda gota d'água é redonda? Eu podia fazer essa pergunta, né? Por que a gota d'água é redonda? Não é fácil explicar isso. Então, quando você pega aqui o orvalho, né, da transpiração das plantas, ou até mesmo a chuva, a gente nunca viu uma gota quadrada. E existe um porquê. Está ligado a essa força de coesão. Então, vamos entender a força de coesão. Deixa eu só ver as horas aqui, meninos. Alguém pode me informar a hora, por favor? Senão tem que parar de compartilhar a tela. 5h20. 17h23. Valeu. Olha só. Quando eu observo uma gota d'água, então no caso aqui, minha moeda e as gotas d'água, as 18 que couberam lá, 17, né? As moléculas de água, por terem essa coesão, elas se dão as mãos. Então, se eu pego aqui essa gota que está aqui bem no centro, eu vou ter força puxando ela para cima, para a esquerda, para a direita, para baixo, né? É como se a molécula tivesse assim, esticadinha, puxando para todos os lados. Mas quando eu chego aqui na superfície, onde daqui para cima é ar, eu já não vou ter essa força em todos os lados atuando. Só que a água, ela tem essa força com ela, não é? Então, o que vai acontecer? A água, ela vai ter uma força resultante para baixo. Vamos olhar nesse outro desenho que está mais bonito, ó. Então, aqui eu tenho a molécula de água sendo puxada para todos os lados, tá? E quando chego na superfície, eu tenho forças para a direita e esquerda e para baixo. Para cima, não tem ninguém puxando, porque aqui já não é a mesma substância, então eu não vou ter essa força de coesão. Então, a resultante de forças, isso é física pura, vocês vão aprender isso logo, logo, é para baixo. Então, olha aqui, voltando na gota d'água. Se eu puxo essa para baixo, puxo essa para baixo, puxo essa para baixo e assim vai, eu vou ter um círculo. Por isso que toda gota d'água, ela é arredondada. Não tem como ela ser quadrada. Para ser quadrada, ia ter que ter força puxando nas diagonais. E não vai ter, tá? Porque é resultante das forças. Resultante, vamos aprender que é resultante de força. Vamos supor, eu tenho um cabo de guerra, né? Eu tenho aqui uma força de 10 puxando desse lado. E uma força de 20 puxando aqui para a minha esquerda. Então, 10 para a direita, 10 para a esquerda. Para qual lado eu vou? Perdão. 10 para a direita, 20 para a esquerda. Para qual lado eu vou? Isso mesmo, quem respondeu no pensamento. João Gabriel ameaçou falar. 10 para a direita, 20 para a esquerda. Que lado vai ganhar o cabo de guerra, gente? Esquerda. Esquerda. Muito bem. Então, a resultante aqui vai ser para a esquerda. Esse lado vai ganhar. Quando eu tenho aqui esse conjunto de forças, a resultante das forças é para baixo. Isso é cálculo. Eu não estou falando isso baseando só nessa imagem.
A gente baseia isso aqui falando em cálculo, igual eu fiz aqui, 10 para lá, 20 para cá. Então, a resultante é para baixo, sendo assim, eu vou ter uma estrutura arredondada. Tá, professora. Mas o que explica... Tá, você explicou por que a gota d'água é redonda. O que explica esse inseto, que provavelmente é mais denso que a água, assim como o meu araminho lá de dentro do negocinho do pão, consegue boiar sobre a água. É Jesus agora? Como é que é esse negócio? É bruxaria também? Será que Jesus era um bruxo? Com todo respeito, tá, gente? O que vocês acham, galerinha? Pedro Henrique, você quer falar, Pedro Henrique? O aranha deve usar a coesão a seu favor. Ele deve usar a coesão a seu favor. Muito bem, Gustavo. É isso aí. Ela usa desse recurso sem saber que ele existe, mas ela usa. A gente fica à beira do lago, fica as aranhas tudo andando sobre a água. Então, vamos lá. Como, então, eu só vou ter força resultante para baixo? É como se eu não tivesse ninguém puxando para cima, porque não tem mesmo. A hora que acontece a coesão entre essas moléculas da superfície, essa força que está aqui em vermelho, essa setinha em vermelho, ela é mais forte do que a que está aqui em preto. Então, é como se essas moléculas aqui estivessem dando a mão mais forte que as outras. E essa tensão entre as moléculas da superfície é o que a gente aprendeu lá no 6º ano, não sei se vocês vão lembrar, é a tensão superficial da água aqui no caso. Pergunta, é só a água que tem tensão superficial? Gente, eu não leio mentes, me ajudem. O que vocês acham? Pensa numa gota de óleo. Ela também é redonda? Sim. Então, é só a água que tem tensão superficial? Não. Não. Só que agora vamos comparar com o álcool. Nós estamos usando muito álcool ultimamente. O álcool é fácil de formar gota de álcool? Não. É um pouco mais difícil, né? Forma, né? Mas é mais difícil, não é? Então, as tensões superficiais, elas vão variar de acordo com a substância. Então, a água é uma substância que tem uma tensão superficial alta. Por isso que o bichinho consegue boiar. Na verdade, ele não está boiando, né? Como diria o Gustavo, ele está usando a força de coesão a seu favor. É como se ele pegasse aqui essa força vermelhinha, que a gente não enxerga, e pisasse nela. Olha que loucura! Ele pisa na força. Pensando em força, força é energia. Olha como esse trem é bruxaria, gente. Esse trem é sobrenatural mesmo. Tem um documentário, ele é muito viagem, assim, mas é muito bom. Chama Quem Somos Nós. Ele é meio antigo já, mas se vocês jogarem no Google, no YouTube, vocês acham na hora. Quem somos nós? Ele mostra que quando a gente senta numa cadeira, na verdade a gente não está sentando. Ele mostra que a cadeira empurra a gente para cima e a gente empurra a cadeira para baixo. Então, na verdade, a gente flutua sobre a cadeira. E isso fisicamente é verdade, não é mentira. Entendeu? O mundo é uma realidade da sua mente. Bom, falando então um pouquinho da teoria de tensão superficial, olha que bacana essa imagem, ela mostra muito o que é a tensão superficial. Então, é um fenômeno físico que ocorre a partir das forças de coesão entre as moléculas semelhantes, então água com água, capaz de modificar o comportamento de espessura de um líquido, capaz de gerar uma espécie de membrana elástica na própria água. O fenômeno situa as moléculas do interior de um líquido dentro da atração multidirecional, considerando que as mesmas possam se unir às moléculas vizinhas e alterar seu comportamento superficial. Então, parece que o cara está numa gelatina aqui, né? Mas esse efeito
é só da tensão superficial. Moléculas se dando as mãos por toda a superfície que está em contato com o ar. Agora nós vamos falar de outra coisa. E eu vou ter que alterar um trem. Não, eu não vou conseguir alterar agora. Eu esqueci de mudar. É porque eu coloquei trocado uma coisa, mas eu vou falar o que é. Existe na química as substâncias de caráter hidrofílico e substâncias de caráter hidrofóbico. O que é fobia, gente? É isso aí. Quem pensou? Pavor. Medo. Pavor, medo. Então, uma substância de caráter hidrofóbico é porque ela tem pavor de água, não é? Me fala uma substância que é assim. Óleo. Óleo. E as substâncias de caráter hidrofílico, filia é amor, é gostar, é o contrário de fobia, tá? Então, filia é gostar daquela coisa. Então, hidrofílico é que gosta da água. Então, tem substância que não gosta e tem substância que gosta. O óleo não gosta, tá? O álcool gosta. As substâncias que são hidrofílicas, elas vão ter um caráter também chamado de polar. E as hidrofóbicas vão ter um caráter apolar. Isso tem a ver com o quê, professora? Que viagem é essa? Quando a gente pega a molécula de água, a gente tem lá o hidrogênio, e o hidrogênio ele tem tendência a ser cátion, tendência a ficar positivo. E a gente tem o oxigênio, que tem tendência a ser ânion, tá? Caráter negativo. Então, as substâncias que vão ter uma polaridade na molécula, polaridade eletrônica, né, de elétrons, aí elas vão ser polares. E as que não têm essa polaridade elétrica, elas vão ser apolares. Isso, meninos do nono, vocês vão aprender com mais detalhes, acho que no segundo ano do ensino médio. Mas só saibam, então, que o óleo é hidrofóbico, a água hidrofílica, porque é água mesmo. E aqui que eu errei, ó, é para ser apolar e polar aqui. Eu coloquei trocado. E aí eu quero ver quem vai rir dessa piada, porque quem não ri é porque não entendeu a aula. Olá, óleo. Quer se juntar a nós? Foi mal. Eu não posso me misturar com vocês. Aí o outro, hidrofóbico. Cadê a risada? Não, gente, eu vou ter que explicar tudo de novo. Alguém ri aí. Nossa, foi muito bom, caramba. Pô, Gustavo, obrigado. Foi difícil achar uma piada sobre esse assunto, mas eu consegui. Obrigada, João Gabriel. Eu escutei a risada daqui. Gente, vocês pensam que é uma professora dar aula disso e colocar a prática no meio e ainda achar a piada? Pô, tem que ser cross, filho. Não é fácil, não. Vamos lá, então. Agora vocês vão entender outro conceito químico aí, que são os compostos tensoativos ou surfactantes. Parece surfar, mas não tem nada a ver. Bom, sabe quando você tá com seu cabelo assim, tipo igual o meu tá agora, já precisando tomar um banho, bem oleoso, deixa eu dar um chega aqui na câmera pra vocês verem que tá o óleo já que tá beleza, sabe, meninas? Mas eu lavo meu cabelo todo dia, tá? Eu sou limpinha. É porque essa altura do campeonato, dando aula desde cedo, já tá precisando, né? Se eu entrar no chuveiro agora e eu só molhar sem passar shampoo, na hora que secar meu cabelo, como que ele vai ficar, Beatriz Peixoto? Beatriz Peixoto, você está aí? Fale agora, o Carlos para sempre. Beatriz Peixoto não está na aula, ó. Vou anotar aqui. A Ana Beatriz está aí? Ixi, Maria. Oi, professora, tô aqui. Ah, tá vendo? Apareceu rapidinho. É só anotar o nome aqui, ó. Ana Beatriz, se eu não passar shampoo e tomar banho agora, do jeito que eu tô com o cabelo, só passar água, a hora que secar meu cabelo, como que ele vai estar? Ele vai continuar sujo. Continuar oleoso, não vai? Confere, Júlia Isso. Gabriela.
Concordo, professora. Ó, Júlia tá aí, tudo bem. Vou fazer assim agora. Então, garotos, eu preciso de uma substância que consiga, porque óleo e água não se misturam. Então, não adianta eu estar com o cabelo cheio de óleo, eu só entrar embaixo da água, que eles vão se repelir. Então, eu não posso, eu preciso achar alguma coisa que vai fazer esses dois darem um jeito de se unir. E como que eu consigo isso? Com uma substância tensoativa, que consegue quebrar aquela força de coesão, que consegue quebrar aquela tensão da água ou do óleo, porque vocês aprenderam que não é só a água que tem tensão. Então, o que essa substância tensoativa, ela faz? Ela consegue, vamos supor que aqui é meu couro cabeludo, essa partinha aqui. Essa gota azul é a oleosidade, o óleo. O detergente, né, a substância detergente ou tensoativa, ela consegue se grudar aos pouquinhos aqui nessa camada de óleo e ela vai englobando esse óleo de maneira que ela consegue dar a volta nele todo, igual tá aqui no 5. Quando ela faz isso aqui, aí meu cabelo consegue ser limpo. Não, professora, mas o que ela tem que ela consegue fazer isso? As substâncias tensoativas, elas têm uma parte que é hidrofílica e uma parte que é hidrofóbica. Então, ela gosta tanto de água quanto de óleo. É o caso do nosso detergente. Então, quando eu coloco o detergente lá no leite, o que ele faz com o leite que é integral? Ó, integral, 3% de gordura. Ele pega o óleo do leite e rompe a tensão do óleo. E aí a gente percebe isso com o corante, que o corante vai para outro lugar. Certo? Quando eu pego o detergente e coloco lá na água que estava com a molinha, lá com a espiralzinha, e coloco a ponta do palito ali, o detergente quebra a tensão superficial da água e a molinha se movimenta. Então, na verdade, eu usei uma substância química, né, para fazer um fenômeno físico, porque eu estava mexendo com forças. Deixa eu voltar aqui minha câmera. Aí. Então, olha só. Os tensoativos ou surfactantes apresentam como característica principal o fato de terem um comportamento anfifílico. Jesus amado. Ou seja, podem interagir tanto com substâncias polares quanto apolares. E aí, meninas, quando vocês vão comprar shampoo, eu acho que os meninos não ligam muito para isso, mas as meninas ligam muito. Vocês têm que ver que tipo de cabelo vocês têm, porque se vocês tiverem, assim como eu, um cabelo muito oleoso e comprar lá um shampoo à base de, deixa eu ver, queratina, ceramida, que são óleos, você vai lavar o cabelo e ele não vai tirar tanto a oleosidade. Então, dá-lhe um pouquinho, o cabelo já está oleoso de novo. Agora, se você tem um cabelo seco, né? Aí você tem que comprar um detergente, né? Um shampoo. Eu falo detergente porque é a substância que tira o óleo. Um shampoo, né? Um tensoativo que seja mais um pouquinho oleoso, para que ele não fique seco com frizz demais. Então, espaço da ciência é também espaço do cosmético. Eu não vendo Avon, mas se eu vendesse, eu ia fazer propaganda. Meninos, e olha só, por que é importante a gente ter esses conhecimentos? A gente tem que imaginar que a gente não estuda para fazer vestibular, mas o vestibular é uma parte importante da vida escolar da gente. Eu passei por isso, vocês vão passar. Né? Não tem como você ingressar na universidade sem ele. E como todo mundo aqui vai fazer público, não vai pagar universidade, igual eu não paguei, olha como é que o Enem cobra de vocês. Oi, Ana Clara? Tomara que sim. É só dedicar que dá conta, minha filha. Olha só, em derramamentos de óleo no mar, os produtos conhecidos como dispersantes são usados para reduzir a tensão superficial do petróleo. Então, dispersante reduz a tensão superficial do petróleo derramado, permitindo que o vento e as ondas quebrem as manchas em gotículas microscópicas. Então, eu tinha uma manchona
Aí eu coloco lá naquela manchona um dispersante. Olha lá, olha o nome, dispersante. Vai dispersar. Vai formar várias gotinhas menores. Estas são dispersas pela água do mar antes que a mancha de petróleo atinja a costa. Na tentativa de fazer uma reprodução do efeito deste produto em casa, um estudante prepara um recipiente contendo água e gotas de óleo de soja. Há disponível apenas azeite, vinagre, detergente, água sanitária e sal de cozinha. Então, ele fez uma mistura de água e óleo, né? Tá lá com a misturinha pronta. Aí ele tem detergente, vinagre, azeite, sal e água sanitária. Que boa. Qual dos materiais... Fazendo várias propagandas, eu vou ser muito bem remunerada por essas marcas. Qual dos materiais disponíveis provoca uma ação semelhante à situação descrita? Então, o carinha quer reproduzir essa ação dispersante aqui. Qual dos materiais que ele tem, ele consegue reproduzir essa situação? Calma aí, gente, deixa eu ler menos. Detergente. Ai, que bom, alguém falou. Nem precisei usar meus superpoderes hoje. Detergente, Gustavo? Quem mais? Quem mais? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? E só o Gustavo vai fazer Enem? Pera aí, qual a pergunta mesmo? Pô, Matheus. Olha aí, dá uma lidinha. Detergente. Dou-lhe 3? Vou bater o martelo? Pessoal, então, de acordo com o que a gente estudou hoje nessa aula, a substância que vai ser dispersante do óleo, né, que tem essa ação de surfactante, é o detergente. Então, essa questão parece ser de um nível fácil, mas quando chega lá no Enem e mistura todos os conteúdos, às vezes fica difícil. Por isso que é bom a gente observar na prática, porque a mente da gente consegue gravar melhor quando a gente tem mais estímulos. Então, se eu só lesse essa alternativa, esse item para vocês, amanhã vocês já não lembravam o que tinha lido. Agora eu tenho certeza que vocês vão lembrar da espiralzinha lá rodando e vão lembrar do corante lá fazendo aquela mágica com o leite. Meninos, minha intenção é ajudar dentro dos conteúdos de ciências da natureza. Espero que vocês tenham gostado, viu? E até a próxima aula. Um beijo. Tchau, Eduarda Lima. Tchau. Tchau, Júlio.